E vem conferir a crítica do anime Medalist. E um anime que eu não dava nada e fui extremamente surpreendido foi o anime Medalist. Anime esse que eu pouco sabia da existência, tinha visto ele no guia, mas o pôster não tinha chamado minha atenção, até que eu fiz o vídeo do Top 5 melhores aberturas da temporada de janeiro de 2025 dos animes. E aí, Medalist, quando eu tava vendo as aberturas para fazer meu top 5, ele acabou aparecendo lá, top 10 na verdade, ele acabou aparecendo lá, porque eu achei muito boa a abertura. A partir daí ele me gerou interesse de mais atrás para querer ver o anime. Assisti e foi uma grande surpresa. Eu gosto muito de anime de esporte. Eu acho que é um gênero que ele já sofreu muito mais preconceito do que ele sofre hoje. Porque apesar das pessoas terem seus animes de esportes preferidos, conseguirem falar muitos animes bons, teve um grande período onde ele sofreu um preconceito, porque as pessoas falavam, ou é uma repetição da fórmula, onde sempre acontece a mesma coisa todo o anime, ou eles eram para muitos, brincadeira por causa dos poderes que tinham nesses animes. Hoje em dia, você consegue perceber que foi reestruturado esse estilo de anime de esporte para algo mais real, algo que segue mais o esporte a fundo que ele deveria ser. E quando eu falo isso, não quer dizer que os animes antigos de esportes eram ruins. Eu adoro Slandunk, adoro Hajime no Ippo, adoro Ashita no Joe, tem exemplos, mas sempre são os mesmos, isso que eu tô querendo dizer. E hoje em dia, trazendo animes novos, trazendo ideias novas, você consegue perceber que o gênero tá indo muito bem e as pessoas estão dando mais valor. E Medalist é um desses estilos de anime onde eu gostei bastante. Sim, a história segue um padrão. Uma menina que sonha em ser uma patinadora, e aí você vai cair em alguns clichês de ela vai participar do torneio inicial, para depois ir para o torneio mediano, para chegar no torneio mais alto, até ela conseguir realizar o seu sonho da medalha olímpica. Quer dizer, a gente ainda não sabe, afinal, não tem tudo isso na primeira temporada. Mas a gente vai descobrir, porque para quem não sabe, a segunda temporada já está confirmada. E eu gostei bastante, porque eu acho que o que importa no anime de esporte são os personagens. Se você gosta dos personagens, você vai querer torcer para eles cumprir seus objetivos. E é muito fácil gostar desses dois personagens principais, tanto do professor como da protagonista. Porque a protagonista, ela sofre um preconceito na escola, ela é alguém que ela é tratada diferente, não pela sua habilidade, mas sim por ela não ser uma pessoa sociável. E eu gostei muito dela, porque você consegue perceber perfeitamente como que o esporte entrando na sua vida, você consegue mudar o que as pessoas acham de você e até mudar a sua visão sobre a vida. Ela era uma menina que não tinha amigos, ela era uma menina que talvez pensasse mais pra frente em desistir de tudo, que não via esperança, até como a sua irmã como espelho já ter sofrido no esporte. E quando você começa a ver a obra, você consegue ver a cada episódio ela perdendo a timidez, ela perdendo o medo de patinar e principalmente ela ganhando uma luz nova na sua vida. Esse é aquele anime que ele vem com uma mensagem muito forte, muito poderosa, que as pessoas deveriam levar pro coração, não de só fazer esporte, que é muito importante, mas mais do que isso, fazer o que você gosta. Talvez você está mais triste ou você não se encontrou na sua vida ainda, e talvez fazendo algo que você goste, que você admira ou tem vontade de fazer, pode ser um ponto de partida para você encontrar aquela felicidade que você tanto procura. Parece uma mensagem até boba em certo ponto, mas não, ela é muito forte e muito importante para hoje em dia, onde parece que as novas gerações cada vez mais desistem mais fácil das coisas e mais do que isso, numa geração mais nova, onde você vê que acaba perdendo a esperança muito mais fácil. Aqui você consegue perceber que ele passa uma mensagem forte e importante com a personagem principal. E o espelho narrativo dela, que é o seu professor, também é muito importante, também é muito interessante e ele também traz uma mensagem muito forte para mim, porque ele é alguém que ele tinha o potencial para chegar no seu objetivo. E quem fez ele não chegar no seu objetivo? As pessoas que sempre falavam para ele que ele não tinha capacidade pela idade que ele tinha. Então isso também é uma mensagem muito forte para as pessoas que são mais velhas eu digo no começo da vida adulta, e que muitas vezes vai ouvir que não é bom no que faz, que deveria desistir dos seus sonhos. Ele é uma prova viva disso. De novo, eu sei que por falando assim, parecem mensagens óbvias, mas eu acho que às vezes você ouvir isso de uma outra pessoa, você vê algo ver em outros lugares essas coisas tão importantes, talvez mude sua vida. Eu gosto de pensar dessa forma quando eu vejo um anime, pensando além dele. Então a mensagem eu acho muito forte, eu acho ela muito impactante e muito interessante, trazendo do esporte
não como ponto principal do anime, e sim uma válvula para você discutir coisas mais impactantes, como eu falei, a protagonista que era triste, achando sua felicidade através do esporte, da pessoa que nunca ninguém deu uma ideia para ele, ninguém deu talvez aquele carinho que ele precisasse. Ele mostra que se ele tivesse mais carinho, ele fosse um atleta olímpico, e que ele não vai fazer com que o sonho das outras pessoas se percam no caminho, ele vai ajudar, ou até pessoas que são consideradas a grande do esporte, e apesar da pouca idade, e essa pressão acaba destruindo a sua personalidade. Até isso é importante, até para os pais que assistem um tipo de anime, assistir e pensar, olha, talvez o meu filho, eu não precise colocar tanta pressão nele, porque a pressão pode colocar talvez algo que ele não precise com essa idade. Então olha quantos assuntos são discutidos em Medalist, olha quantas ideias são discutidas de formas diferentes, desde a atenção dos pais, passando também pela pressão de um atleta jovem, mas isso não é só para atleta, porque às vezes um aluno super inteligente, ou um pai que é super requisitado na sua área, cria uma pressão desnecessária para uma criança. Todos esses assuntos são apresentados aqui e, de novo, a patinação ela é uma desculpa para poder falar sobre esses assuntos que eu acho muito interessante ser discutido, ainda mais para uma geração que pode gostar do esporte. E quando entra no esporte, ele também funciona bem. Ele cai nos clichês dos esportes, ele vai passar nos campeonatos que você imagina que ele vai cair. Talvez, uma coisa que eu senti falta aqui, é sentir um pouco mais de medo do que vai acontecer. Às vezes as coisas acontecem muito fácil para o protagonista, e a partir dali, você assistindo o anime, você não sente aquele medo que você deveria sentir de, será que ela vai perder? Será que ela não vai? Porque realmente tá indo tudo tão bem que parece que ela nunca vai perder. Talvez numa segunda, numa terceira temporada, ela acaba perdendo, e perder seja muito importante pra gente sentir medo dela perder mais vezes e pra ela aprender através da derrota. Colocar ela com Canelite numa parte da temporada não faz com que a gente crie um medo total. Tanto que quando colocaram a Canelite como algo para narrativo, eu achei super interessante, porque é algo que afeta muitos jogadores, acaba acertando o joelho num ponto onde você não pode gastar o joelho muito e prejudica muito na sua movimentação como um atleta. Isso poderia acabar com a carreira dela, mas eu acho que quando eles jogam isso, eu achei que seria um grande drama e se resolve muito fácil. Porque, de novo, o anime parece que ele quer ir pra esse caminho mais só da autoconfiança, autoestima. E isso é interessante, mas você sente falta na parte narrativa, quando chega num ponto que parece que nada de errado vai acontecer. Isso me incomoda. Tanto que a animação é boa, às vezes mistura um 3D que eu não gosto muito, mas ela é boa, você consegue ver bons momentos de dança, até com o professor, que pra mim é uma das melhores cenas da temporada em relação à dança em si. As músicas são muito boas porque são músicas de patinação, e você vê como eles conseguem conduzir muito bem ao longo da dança, com a performance. Então isso funciona bem. Mas eu acho que o grande problema desse anime vai pra parte do conflito que a história apresenta. Afinal, a mensagem é boa, os personagens são interessantes, é fácil de gostar deles, é um anime gostoso de se assistir, mas a história precisa ter um pouco a mais. Ele precisa sair um pouco de alguns clichês e trazer alguns elementos novos pra gente, como público, sentir o que está acontecendo ali. Como eu falei, a Canelite, ótima ideia. Como foi trabalhado, não foi tão bem. Os torneios, ótima ideia para criar uma pressão. Eles são tão acelerados e tão rápidos, a forma como ela vai passando de divisão, que a gente, como público, nem sente aquele impacto. Até a parte de uma rivalidade, que eu acho que deveria ser mais presente na temporada, eu acho que ela é um pouco jogado de lado como deveria ser feito. No filme Medalist tem uma boa trilha sonora, tem inclusive uma excelente abertura, você tem uma boa animação, você tem uma mensagem forte e poderosa de personagens cativantes, que fazem com que o anime seja divertido de se assistir com uma mensagem boa. A parte da patinação, que era o ponto principal, quando precisa a animação entrega, mas o grande problema dessa obra pra mim vai pra parte narrativa, da parte de criar conflitos, que talvez, se não criar esses conflitos, ao longo do tempo, apesar da mensagem, se torne só um anime esquecível por causa disso, porque você realmente precisa de mais conflitos, de mais problemas em volta, até com personagens que vão aparecendo, mas quando parece que vai ter um conflito com eles, o anime joga pro outro lado. E isso vai enfraquecendo a obra, assim, de uma obra boa, que pra quem gosta de esporte vale a pena, quem procura um anime pra passar o tempo vale a pena também, mas poderia ser melhor em vários pontos. Concluindo, Medalist é muito bom, eu gostei bastante, mas eu ainda acho que ele pode melhorar bastante. E por isso que eu fecho Medalist com uma nota 8 de 10. Curta pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Ei, o que acha do anime Medalist? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.